Hoje o vídeo vai ser um pouco mais polêmico do que o normal. Vamos descobrir 5 fatos históricos que provavelmente você aprendeu há muitos anos e acredita neles até hoje. Inclusive as fake news, elas não são a novidade do século 21. Às vezes elas são apenas algumas histórias inocentes que com o passar dos anos ou dos séculos se tornam uma verdade absoluta. Ok. Houve um equívoco. Houve um equívoco aí. Mas entretanto, todavia, existem aquelas que foram cuidadosamente elaboradas para moldar algum tipo de narrativa. E é com esse último exemplo que vamos começar, chutando o balde de cara. Mas fica aí até o final que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Eu garanto que você vai sair desse vídeo com uma outra ótica. O mito do bom selvagem. Mesmo que você não faça ideia de quem é Rousseau, é muito provável que as ideias dele moldaram algumas de suas crenças. Em toda a América Latina, o mito de Rousseau acabou assumindo a forma de um índio imaculado e herói, o famoso bom vivant, o índiozinho paz e amor. Índio chegou trazendo novidade, índio trouxe cachimbo da paz. Protetor da natureza e que explorava os recursos naturais apenas na medida do necessário. Essa imagem foi brutalmente colocada goela abaixo em nossas cabeças por inúmeras produções artísticas que enaltecem essas características. Um dia eu quero ser índio, viver pelado, pintado de verde. Tá, mas beleza. Então quer dizer que os europeus que eram os bonzinhos? Não, também não. O fato é que nem mesmo José de Alencar, o maior disseminador dessa cultura do bom selvagem, conseguiu esconder a pachorra que os índios viviam em constantes guerras. O exemplo disso é o livro Iracema e Guarani. O que não faltava era porradaria. De fato, o que mais existe na historiografia da colonização é a violência extrema praticada pelos índios e a antropofagia. Para quem não sabe o que é isso, é comer seu coleguinha. Um exemplo claro disso foi em 1556, quando a embarcação do bispo Sardinha naufragou perto da costa alagoana. Aí sua tripulação conseguiu ir nadando até a costa. Chegando lá, eles foram recebidos por índios caetés, que não pensaram 2 vezes em jantar a tripulação. Mas isso não quer dizer que todos os índios eram canibais, longe disso. Tinha tribos como os tapuias e os guaianesses que, por exemplo, não praticavam antropofagia, mas eram mestres em escravizar os seus desafetos. Outra grande premissa dessa narrativa é que o índio trocou as suas riquezas por quinquilharias europeias. Mas gente, vamos lá. Imagina você lá, lascando pedra. Aí do nada chega um pessoal lá que dominava ferro, escrita avançada, pecuária, etc e tal. Complicado julgar, né? E para finalizar, estudos mostram que na verdade, de forma indireta, o índio matou mais europeus do que o contrário, graças às terríveis epidemias de sífilis que invadiram o velho continente. 4º lugar, as pirâmides do Egito foram construídas por escravos. Uma das mais majestosas e incríveis construções feitas pelo homem até hoje, sem dúvida, são as 4 grandes pirâmides do Egito. Há milhares de anos, essas pirâmides desafiam a imaginação e inspiram teorias mirabolantes sobre as suas construções. Entre as mais populares estão aquelas ideias que elas foram erguidas por escravos hebreus e até mesmo por alienígenas. E de novo, infelizmente eu preciso ser um mensageiro de más notícias. Será que essa realidade é tão fantasiosa assim? Ao contrário do que o cinema geralmente mostra, não há evidências arqueológicas que comprovam a escravidão de judeus no Egito na época das construções, pelo menos das grandes pirâmides, das 3 grandes pirâmides lá de Gizé. Todas as evidências, no entanto, sugerem que era bem diferente. Os trabalhadores que ergueram as pirâmides não eram escravos, mas sim pessoas locais, que em sua grande maioria eram agricultores, que na época da cheia do Nilo, eles ficavam meio ociosos e acabavam aceitando esses jobs extras aí. E acredite ou não, eles eram tratados com um nível de cuidado e respeito que não combina com essa imagem tradicional de escravidão e tudo mais. Mas essa imagem ela já foi repetida tantas vezes que quem é louco de dizer que Hollywood está mentindo? Em 1990 foi descoberto alguns túmulos bem humildes ali nas proximidades das pirâmides, que continha aqueles famosos artefatos que eles enterravam lá com eles para levar para a vida pós-morte, sugerindo que esses freelas não eram escravos.
Escavações em Reit El Gurubi, um complexo considerado lar de milhares de operários, revelaram vestígios de quartéis e até grafites com seus nomes e origens. Esse local apresentou inúmeras evidências que mostram que esses trabalhadores eles tinham moradias adequadas e também uma dieta extremamente saudável e até mesmo acesso a cuidados médicos. É mole. Eu tô passada, chocada. Em terceiro lugar, dá para ver a muralha da China do espaço. Outra maravilha do mundo antigo são as muralhas da China, que se estendem por pouco mais de 21 mil quilômetros. Em primeira análise, até parece que esse mito é novo, porque foi recentemente que a gente chegou no espaço. Mas na verdade ele existe desde o século 17 e até hoje muita gente acredita que a muralha é tão grande que dá para vê-la do espaço. Alguns até ousam afirmar que é o único objeto feito pelo homem que dá para ver lá de cima. E outros até falam que dá para ver da Lua, meus amigos. Não! Bom, beleza, hein? Aqui eles mostram a foto do satélite sobrevoando ali as muralhas da China. Você tá vendo alguma coisa? Parece que é aquele negócio ali, né? Nananina não. Isso ali é um rio. Na verdade é isso aqui, ó. Mas de acordo com a NASA. Mas se você for no Google Maps lá, dificilmente você vai conseguir achar alguma coisa de uma distância correspondente a aproximadamente 400 km, que é a mesma distância da estação espacial. Como eu disse, esse mito começou bem antes desse negócio de viagem espacial. Começou por volta de 1754 com William Stukeley e depois veio Henry Norman em 1895. Uma das coisas que aconteceu nessa época foi que eles conseguiam ver alguns canais em Marte pelos seus incríveis telescópios. Aí eles tiveram a brilhante ideia de deduzir que com certeza daria para ver a muralha da China do espaço. E essa teoria que dá para ver a muralha da China da Lua foi desmentida no momento em que a Apollo 12 pousou lá. Agora, sobre ver do espaço, os astronautas dizem que realmente dá para ver, mas somente com a câmera muito boa, com um zoom considerável e contando com a ajuda dos efeitos atmosféricos. Aí sim dá para ver alguma coisinha, mas nada demais, porque as cores da construção da muralha lá é bem parecida com as cores das montanhas em volta, rapaziada. As muralhas de fato são enormes, mas elas são extremamente finas, com aproximadamente 5 metros de largura, aí fica difícil. Segundo, Napoleão era baixinho. Um dos maiores ditadores, imperadores, generais, conquistadores mais famosos da história, porém tão famoso quanto suas conquistas era o fato dele ser baixinho e chacota nas cortes imperiais, por esse pequeno motivo. Mas esse fato também é fake. Oficialmente o seu tamanho era de 5 pés e 2 polegadas. Convertendo direitinho na lata, chegamos a incríveis 1,54 m. Parece baixo mesmo. Se comparando com a média de altura de um homem no Brasil de 1,75 m e na França de 1,79 m, parece baixo. E se você tem menos que isso, gente, sinto lhe informar que você também é baixinho. Que maldade você fez comigo. Porém, entretanto, todavia, naquela época não existia um sistema de medida padronizado em todo o mundo. Cada país tinha seus próprios sistemas de métricas. E é sabido que as polegadas francesas eram menores que as polegadas inglesas. Se a gente converter certinho usando as polegadas francesas, a gente chega à conclusão que, na verdade, o rapaz tinha 1,71 m, ainda abaixo da média de hoje. Mas para os padrões da época, ele era um homem acima da média. O que faz muito mais sentido com a sua imagem de guerreiro extremamente forte e imponente no campo de batalha. Mas além dele ter deixado muita gente chateada na época, os britânicos sempre tiveram aquela rivalidade com os franceses. Então é muito provável que eles ignoraram propositalmente esse fato das diferenças de polegada de um país para o outro, só para tentar diminuir de alguma forma a imagem do camarada. E de fato isso funcionou, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. E, ironicamente, foi no governo de Napoleão que a França estabeleceu os seus padrões métricos. E devido às suas conquistas, ele espalhou esse padrão para a Europa quase toda. Inclusive, até hoje, a Inglaterra usa o sistema métrico do ex-baixinho. Em primeiríssimo lugar, e não menos importante, o descobrimento ou achamento do Brasil.
Quando se fala em descobrimento da América, a gente aprende que foi Pedro Álvares Cabral no dia 22 de abril de 1500 e etc e tal. Mas existem historiadores portugueses e brasileiros que acreditam que isso não é verdade. Inclusive, tem várias teorias por aí. Uma das teorias que é bem provável é que os portugueses já sabiam da existência do Brasil muito antes de 1500, talvez até antes de Colombo, mas eles estavam muito mais interessados em continuar com suas rotas já estabelecidas na Índia. Essa teoria foca bastante em dois navegadores portugueses que talvez tenham vindo para o Brasil antes de Cabral, o Duarte Pacheco Pereira e o Bartolomeu Dias. Duarte foi um explorador que participou das negociações do Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, assinado em 1494, alguns anos antes de Cabral chegar por aqui. Nessas negociações, os portugueses fizeram questão de estender a linha um pouco mais para o oeste, que coincidentemente ou não, dava para os portugueses o controle da maior parte da costa do Brasil e as melhores áreas navegáveis. Então, há muitos argumentos de que isso não foi uma coincidência, e eles sabiam muito bem o que eles ganhariam com essa extensão a mais. Um pouco depois do tratado, Duarte Pacheco Pereira comandou uma expedição supostamente para checar os limites do tratado e ver aonde ele chegava e o que Portugal tinha a ganhar com isso. E ele atracou no norte do Brasil em 1498, bem perto de onde passa a linha do Tratado de Tordesilhas. E ele inclusive escreveu sobre isso. E o tal do Bartolomeu, ele foi outro explorador extremamente importante lá da época, que inclusive descobriu que a África tinha um fim ali, acho que é... Como é que eles falam ali? Aí tem tubarão branco ali na África do Sul, dá pra passar por ali e chegar no Oceano Índico. Aí supostamente ele também teve outra expedição no mesmo tempo do Pacheco lá, só que a missão dele agora era achar o limite sul do Tratado de Tordesilhas. Daí ele foi para lá em Cananéia, também em 1498. Inclusive, nessa expedição, eles deixaram um camarada isolado lá, que anos depois foi encontrado por outros portugueses que chegaram à região. Alguns historiadores falam que todo esse segredo e mistério se deu pelo fato de que os portugueses não queriam que os espanhóis soubessem que eles estavam indo para aquelas regiões. Existe até outros boatos fortes que os vikings, sem chifre no capacete, que isso também é outro mito, já tinha descoberto parte da Groenlândia e alguns pedaços ali da costa do Canadá uma porrada de tempo antes, mas isso aí é mais especulativo. Porém, se isso cair na prova, gente, marca lá que foi em abril de 1500, pelo amor de Deus. E se você gostou desse vídeo, deixa o like aí e considere se inscrever aí no nosso channel. Forte abraço e até breve.